Olá pessoal, meu nome é Ana Vitória, essa é uma aula para turmas de ensino médio e hoje o tema é Revolução Francesa. Localizando geograficamente, nós estamos falando da França, da Europa e temporalmente a gente está sendo marcado pela Idade Moderna e nos leva à independência das 13 colônias inglesas, à exploração norte-americana, indiana e africana pelos países europeus que eram os colonizadores desses espaços, né? A gente também vai ter em voga o pensamento iluminista como um ativador de mudanças dentro das artes, dentro da literatura, dentro do pensamento científico do período, e aí eles se localizam como indivíduos que fazem parte de um outro ambiente, se tem uma tentativa de afastamento da Idade Moderna e da Idade Média e do pensamento da Idade Média. Então, com essa gama de contextualizações do período, a gente já pode localizar um marco temporal mais exato, que é o quê? O ano de 1789, que é, de fato, quando há uma ação concreta dos revolucionários e é marcado como o fim da Idade Moderna e o início da Idade contemporânea. A França do período, coordenada pelo Luís XVI, não estava economicamente bem. Então, negociações passadas com a Inglaterra, principalmente motivadas porque essas negociações elas vão acontecer com todos os países europeus, alguns ficaram com mais vantagens, outros com menos vantagens, principalmente pela exploração das colônias. Então, a França não estava tendo boas relações com a Inglaterra e ela começa a financiar a independência das 13 colônias como uma forma de desestabilizar o pensamento inglês. E já era ciente de que esse financiamento, que essa ajuda, iria custar muito para os cofres monárquicos. E uma característica do período é que os economistas do Estado francês acabavam sendo demitidos a todo momento. Então, não chegavam à concordância, não chegavam, avisavam ao monarca que aquilo não iria dar certo, avisavam ao seu administrativo que aquilo não ia dar certo e acabavam passando por dificuldades e sendo demitidos, né? Então, tendo esse contexto de falha econômica, também precisamos contextualizar que isso também é atrelado a uma falha rural. Então, na localidade francesa, não estava tendo uma boa produção de alimentos. E sem alimentos, você não consegue cuidar dos animais, logo, menos alimentos ainda. E isso faz com que comece a acender dentro da população fagulhas internas, né? E a gente tem que separar e lembrar que a Revolução Francesa, que a França desse período, ela é marcada por uma falta de mobilidade social muito grande. Então, vão se existir 3 estados, que era a coordenação da época, que é o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a monarquia, é a nobreza, e o terceiro estado acaba sendo a população comum. Mais de 90% da população, mais de 95% na verdade da população, fazia parte do terceiro estado. E você percebe que encaixar 95% da população em uma mesma classificação parece não fazer tanto sentido assim, porque, economicamente falando e socialmente falando, elas estão em ambientes diferentes, elas usufruem de coisas diferentes. Então, é você encaixar o médio e burguês, que era uma classificação que estava ascendendo na época, que eles estavam tendo ali junto com a Revolução Industrial, porque dentro da modernidade nós temos a Revolução Industrial aparecendo. A França do período ela não vai ter uma grande revolução, né? Se vai haver fábricas sim, mas é você pegar, por exemplo, esse indivíduo que coordena essa fábrica, que é dono dessa fábrica, que ganha um dinheiro muito positivo para o próprio bolso, e unir ele ao pequeno ruralista. Então, classificar esses 2 indivíduos, que é o indivíduo que mora no campo, que vive daquilo que ele planta, e o médio burguês, em uma mesma classificação. Então, essas dificuldades econômicas e sociais do período vão fazer com que
o Luís XVI acaba convocando a Assembleia Geral, que eram indivíduos escolhidos por ele, que iriam ajudá-lo a tomar decisões. E a decisão da vez que ele queria tomar e que só dele falar já não foi aceita, foi a cobrança de impostos para o segundo estado. Nesse momento aqui, só quem pagava impostos era o terceiro estado. Logo, com toda essa questão de crise econômica, ele acaba aumentando os impostos do terceiro estado e tentando pedir imposto do segundo estado. E aí, com essa não aceitação, é convocada a Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral acaba também não concordando com ele, por vezes acusando até ele de passar por cima da Assembleia Geral, porque ela já é convocada para que ela seja ouvida. Então, acabou que ele, no primeiro momento, o Luís XVI não queria ouvir essas decisões da Assembleia Geral. E isso no ano de 1788. Isso nos leva para o ano de 1789, que é quando o quê? Vai se haver a convocação dos 3 estados. Então, os 3 estados era o voto por estado. Então, independente de que decisão fosse, independente de quem fosse o personagem que fosse sofrer mais ou sofrer menos com aquela decisão nacional, cada estado tinha um único voto. Primeiramente, que o terceiro estado, mediante a situação econômica, política e social, já começa a tentar buscar um aumento nesse quantitativo de votos, né? Então, busca aí um voto por cabeça, que não é aceito, mas a situação estava tão drástica e o sentimento de não querer lutar, de não querer pagar esses impostos e não querer se submeter a outros trâmites, porque vinha também com isso, acaba fazendo com que a revolução seja chamada de revolução burguesa, porque quem irá coordenar serão os burgueses em um número menor, pertencentes ao terceiro estado, e eles irão ter uma união do terceiro estado com uma parcela da nobreza, segundo estado, e uma parcela do primeiro estado, que é o clero. Então, você tem a união desses indivíduos para que se execute ali decisões mais claras, mais clarificadas, mais adequadas para aquele momento histórico. Nisso, o que acontece? Essa decisão de união alerta a monarquia. Logo, Luís XVI acaba precisando unir a sua esquadra e unir essas forças militares mesmo, para que caso aconteça alguma coisa, ele ali já tenha certo preparo para mediar. Então, quando nós falamos que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, porque se tem a atuação dos burgueses nesse momento, porque eles irão coordenar, também se tem a dupla classificação, que a Revolução Francesa também foi uma revolução popular. E é aqui nesse momento onde, de fato, os indivíduos pegam em armas e vai acontecer o que a gente determina como a queda da Bastilha, né? Que é o marco de queda do antigo regime. O antigo regime é o esquema político monárquico. Já sabia a população, o clero e a nobreza já sabia que o Luís XVI estava articulando ali contenções para caso ocorresse alguma coisa. Logo, se tem um incentivo de que se busquem armamentos, para que a população de fato se arme e esteja ali preparada para alguma coisa, hein? E em um primeiro momento se é invadido um local onde se buscam as armas, se buscam armamentos, e em um segundo momento a Bastilha vai ser tomada. A Bastilha era uma prisão particular do monarca, e essa prisão ela comportava armamentos efetivos e em grande quantidades, diferentemente do primeiro local, onde não se tinha ali tanta munição assim, né? E essa tomada da Bastilha faz com que Luís XVI tente uma fuga. E ele é capturado, e ele não é morto em primeiro momento, ele vai morrer em 1792, quando ele finalmente é assassinado pela guilhotina. Maria Antonieta também vai ser assassinada, e ela é um ícone dessa futilidade financeira. Então, com a queda da Bastilha, nós temos um marco que determina
que a Revolução Francesa de fato aconteceu. Então, se é tomada a maior prisão francesa e Luís XVI acaba tentando fugir e é capturado. Depois disso, a gente tem a Era Napoleônica. Então, pessoal, é isso. Dá para destrinchar mais. A revolução, há autores que vão defender que não foi só uma revolução burguesa e popular, mas também vai ser uma revolução camponesa e uma revolução e uma revolução jurídica. Então, pessoal, dá para destrinchar mais. Alguns autores vão defender que a revolução ela foi uma revolução burguesa, jurídica, camponesa e popular. Então, inicialmente, os livros didáticos vão trazer a popular e a burguesa como o fator principal, mas dentro do campo nós vamos ter momentos em que se vão ter a tomada de castelos dessa monarquia, né? E aí isso faz com que haja uma união maior ainda desse sentimento de revolta.